mas vou pregar a palavra de Deus. Amém? Não sei se está percebendo, eu estou suando bastante. Mas vamos lá. João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Um texto muito conhecido e que Deus fale ao seu coração de maneira poderosa nessa noite. Nós poderíamos ler todo o texto, mas devido ao tempo, nós vamos vamos nos detendo nos 4 primeiros versículos, e eu vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta, e conforme a gente for caminhando, eu vou citar alguns outros versículos desse texto, e nós vamos lê-los para a glória de Deus. Achou, amém? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Curva a sua cabeça, mais um momento de oração. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra é lida neste momento e nós pedimos que o Senhor fale com o nosso coração. Nós não queremos sair daqui nessa noite sem ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. É certo que o Senhor já falou em cada louvor que foi entoado, em cada oração que ao Senhor foi dirigida, em cada abraço que nós recebemos essa noite. Mas a Tua palavra vai ser exposta e nós pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Que todo paradigma, todo conceito já estabelecido em nós caia por terra no nome de Jesus. E que a Tua vontade se estabeleça em nossa vida. Fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que nessa noite realmente nós possamos de uma maneira poderosa ser impactados pela Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. O improvável é um caminho demasiadamente perigoso demais para a gente caminhar. Viver na dispensação da vontade de Deus é um desafio grande por demais, até para os mais fervorosos e resolutos na fé. Doença, desemprego, crise financeira, conflitos na família. Independente da situação, em algum momento da vida nós vamos ficar face a face com a chamada impossibilidade. E é fato que nós vamos nos deparar com a impossibilidade não apenas uma vez na vida, mas em vários momentos. Isso para não dizer que diariamente nós temos que lidar com esse negócio chamado impossível. E quando nós nos deparamos com a impossibilidade, ela sempre olhará nos nossos olhos e vai fazer a seguinte pergunta: e agora? O que você vai fazer? Quando você se depara com uma situação de crise, quando você se depara com uma situação de conflito, quando você se depara com uma situação onde você não tem força, onde você não tem saída, onde você não tem solução, nenhum tipo de resolução, a impossibilidade vai se apresentar diante de você e vai te perguntar: o que você vai fazer? O que você pode fazer? E aí eu te pergunto: você já passou por isso? Momentos aonde você se deparou com uma situação e você se viu questionado: o que fazer? Como fazer? De que jeito vou resolver? E a gente se sente aprisionado dentro de conflitos, traumas, dores, dificuldades. Já se sentiu assim? Já sentiu essa sensação de que parece que a gente vive no prenúncio da tragédia? Já viveu aquele momento onde o coração gela,
a espinha arrepia quando o telefone toca, porque a gente vive à margem, à espera da anunciação, da proclamação de que algo danoso, desastroso aconteceu. Já passou por isso? Já viveu momentos assim? E eu te pergunto, de que maneira você agiu ou reagiu diante dessas densas sombras que envolveram a sua vida? Eu sei o que é isso. Eu já passei por momentos assim. E se você é gente de carne e osso, é certo que você também já passou por momentos assim. Marta e Maria também conhecem o impacto de uma triste notícia. Afinal de contas, elas ouviram a respeito de que seu irmão estava enfermo. Uma enfermidade terrível, insolúvel, algo que caminhava dentro justamente desse campo da improbabilidade, da impossibilidade. Elas conheciam muito bem esse solo da improbabilidade, só que quando elas se deparam com essa situação, elas fazem algo interessante, elas oram. E talvez você se pergunte, em que parte desse texto de João 11, nós encontramos Marta e Maria orando? É certo que nós não vamos encontrar Marta e Maria orando em João 11, sabe por quê? Porque elas não oram segundo as nossas prerrogativas, ou segundo os nossos paradigmas estabelecidos. Nós temos a ideia ocidental de que a oração se restringe apenas a um ato religioso, a um rito pontual, e nos esquecemos que a oração não diz respeito apenas a um rito. Se bem que Jesus fala que nós temos um momento do trancar de portas, mas a oração é estilo de vida. Não é sem razão que o apóstolo Paulo nos dá a recomendação de orar sem cessar. É essa a orientação. Agora me diga, tem como você ficar trancado no quarto 24 horas orando? Não tem. Mas a oração não diz respeito, de novo, existe toda a legitimidade e a ordenança de que o quarto de guerra, o quarto secreto, o lugar aonde nós somos conduzidos a guerrear em oração. Mas, queridos, a oração é estilo de vida. E você não vai encontrar Marta e Maria orando segundo esse pré-requisito já estabelecido. Mas elas oram. Elas falam com Deus, na dinâmica delas, elas buscam a ajuda daquele que realmente poderia trazer solução ao seu problema. Se você ler todo o texto de João 11, o texto por completo em sua casa, você perceberá a intercessão que essas mulheres fizeram diante do Senhor. Porém, eu quero ir um pouco mais além, porque no versículo 3, volte seus olhos para o texto. O versículo 3 nos apresenta, observe que existem pessoas presentes na cena que João descreve, João o evangelista descreve. E ali ele fala de Marta e Maria, ou seja, as irmãs de Lázaro, cita o próprio Lázaro, cita Jesus e cita uma quarta pessoa, digamos assim, alguém desconhecido, um anônimo. E perceba que o texto nos diz que aquelas mulheres mandaram, então, alguém, as irmãs de Lázaro, mandaram alguém ir até Jesus para noticiar algo. Mais do que noticiar, confiar a Ele uma oração. Existe uma pobreza na versão bíblica, na nossa tradução, uma pobreza do nosso português, que o texto fala que as irmãs de Lázaro mandaram ir até Jesus, mandaram até lá uma pessoa. Só que quando a gente mergulha com mais profundidade no texto original, vai trazer, mandaram alguém ir até Jesus.
E me chama a atenção esse alguém que não tem nome. O texto não fala da sua aparência, não fala se é homem ou se é mulher, não menciona se essa pessoa tinha títulos ou não, não fala quem é essa pessoa, porque pouco importa para o texto quem ela é. O que importa para o texto foi aquilo que aquela pessoa fez. Ela vai até Jesus, atendendo um pedido de Marta e Maria, ela vai até Jesus em favor de um amigo. O que nós acabamos de fazer aqui? Oramos pelo nosso irmão Américo, pelo Hélio, pelo Abraham e por tantos outros irmãos. Foi justamente isso que Marta e Maria fizeram. Vá até Jesus. Eu recebo diariamente pedidos de oração no meu celular, pessoas que me ligam, que me mandam mensagem, pessoas que conversam comigo e falam: pastor, ore por isso. É um pedido de alguém, para que você interceda por alguém diante de Jesus. Essa é a dinâmica que o texto, que João quer nos apresentar, aonde Marta e Maria pedem para que esse alguém vá até Jesus apresentar o seu irmão, aquele que pode resolver aquela situação. Essa pessoa então une o seu coração ao coração daquela família para pedir a ajuda de Jesus. Perceba que a ressurreição de Lázaro, ele é o 7º milagre que João narra, o 7º e o último milagre narrado por João. Mas ele não é apenas o 7º e o último milagre, ele é o maior milagre pelo qual João descreve que Jesus realiza em público. E esse milagre foi realizado uma semana antes da crucificação de Cristo. É certo que esse milagre despertou a fé de alguns e a ira de outros. Afinal de contas, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A mesma obra de Cristo na vida de alguém pode suscitar fé, ao mesmo tempo que pode suscitar blasfêmias. Percebe? Mas o enfoque dessa noite gira em torno da amizade, da coragem, da promessa, do poder, da inspiração. Elementos esses que compuseram os ingredientes da trama, da chamada trama da ressurreição de Lázaro. Mas para que aquela ressurreição acontecesse, alguém teve que percorrer a trilha da intercessão. Por acaso Jesus não era do conhecimento de Cristo que Lázaro, seu amigo, estivera doente? Por acaso faltava em Cristo a sabência, como diz lá na minha terra, a sabência de que Lázaro, o amigo amado, estava doente? É certo que não. Jesus conhecia, Jesus sabia, e sabia com propriedade. Mas aprove ao Senhor em sua soberania estartar o milagre por meio da intercessão. Aprove ao Senhor decidir que o milagre aconteceria a partir da intercessão de alguém. E é interessante que o pedido ressoa como por favor, Jesus, cure o meu irmão. Por favor, Jesus, cure o meu amigo Lázaro. Por favor, Jesus, faça um milagre, ele está enfermo. Mas como eu falei, na soberania Deus resolve atender, ou Deus resolve resolver, sendo redundante, esse problema mediante a intercessão. Mas perceba que quando o pedido de Marta, o pedido quando chega até Jesus, chega da seguinte forma, no versículo 3: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu fico um tanto quanto embasbacado, porque o pedido de oração chega não baseado naquilo que a pessoa sente, naquilo que a pessoa é, mas naquilo que Deus, na maneira como Deus se relaciona, é do céu para cá, e não daqui para lá.
E eu fico me perguntando, estaria Cristo talvez alienado aos acontecimentos daquela família? É certo que não, pois foi por meio da intercessão que Jesus olhou na caverna da morte e chamou Lázaro de volta à vida. Porque alguém orou, Lázaro viveu. Porque alguém orou, a vida venceu. Porque alguém orou, você em algum dia venceu. Porque alguém está orando, você irá vencer no nome de Jesus. Mas quando nós falamos de alguém orando, porque alguém orou, eu queria pontuar com você algumas coisas. A primeira delas é que orar pela perspectiva humana pressupõe uma terrível necessidade. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos observar, ver que Lázaro, existe uma repetição intencional, afirmando que Lázaro estava enfermo. E mesmo sendo amado por Jesus, como nos diz no versículo 3, isso não blindou Lázaro de passar por uma prova terrível. Ser amados por Deus não nos isenta de passar por circunstâncias adversas. Existe uma teologia, uma pregação, uma teologia medíocre, uma teologia de esquina, barata, frajuta, aonde se fala que, olha, se Deus me ama, eu não posso passar por dificuldades. Isso é mentira, irmãos. Você está diante de um texto onde é nítido, depois lá na frente, versículo 35, se eu não me engano, vai falar que Jesus chorou. Tamanho era o amor de Jesus para Lázaro. Mas ser amado por Deus não significa ser blindado de dificuldades. E é certo que em alguns momentos talvez você já tenha se perguntado: será que Deus me ama? Por que eu estou passando por isso? E questionamos, porque as crises, elas são inevitáveis. Caminhar com Jesus não nos livra das intempéries da vida, muito pelo contrário, a crise pode aumentar, porque Lázaro, o estado de saúde de Lázaro piora, até que a notícia saísse em direção a Jesus. A notícia era: olha, Lázaro, a quem amas, está enfermo. Até que Jesus chegasse para resolver o problema de Marta e Maria, Lázaro já estava morto há 4 dias. Piorou. E às vezes nós oramos, e a gente fica se perguntando: será que tem como piorar? E sim, às vezes piora. Porque às vezes nós oramos e nada acontece. Nós queremos o alívio, e em vez de sentirmos o alívio, a dor aumenta. Nós queremos sair do buraco, e vivemos o inverso, o contrário. Nós somos afundados ainda mais. A demora de Deus gera em nós agonia. E no versículo 6, como eu já citei, ao saber a enfermidade de Lázaro, Jesus ainda demora 2 dias no lugar onde ele estava. O mensageiro, este alguém que vai na intercessão, ele parte em direção a Jesus e ele leva 1 dia de viagem. Ele dá a notícia, ele intercede diante de Jesus. Jesus permanece onde ele estava 2 dias. E depois de 2 dias, Jesus vai na direção de Lázaro. Então nós temos a somatória de 4 dias. É certo que em momentos que nós oramos e temos a impressão, a sensação de que o céu está completamente fechado. Buscamos respostas de Deus e elas não aparecem, elas não surgem. Muito pelo contrário, parece que as situações vão se agravando e nós ficamos por demais aterrorizados, porque pensamos em alguns momentos que Deus está tratando o nosso caso com descaso. Deus não se importa. Deus se esqueceu de mim.
Deus não quis saber da minha dificuldade. E quando nós falamos sobre a perspectiva humana, a oração, a intercessão, ela pressupõe uma terrível necessidade. Mas não só isso. Pela perspectiva humana, a oração, orar não pressupõe apenas uma terrível necessidade, mas também um pedido desesperado. Senhor, o Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Você consegue medir o nível de desespero dessa frase? Você consegue perceber o clamor, consegue a apelação na emoção para a sensibilização que tem nessa frase? Senhor, aquele a quem ama, você o ama, venha ajudá-lo. Perceba que nós temos em nosso coração aquela certeza de que Deus é amor, portanto Deus nos ama. Só que nós restringimos e limitamos isso e condicionamos algumas ações. E quando de repente Deus não age ou reage de acordo com a nossa expectativa, nós nos encontramos submersos na frustração. Porque Deus jamais vai agir segundo a nossa necessidade, segundo a nossa perspectiva. Ele tem um compromisso com a sua palavra e em suprir as nossas necessidades. E orar pressupõe então um pedido desesperado. Mas existe um trocadilho nesse texto que João nos traz, que revela algo ainda maior. A oração, o pedido feito por Marta, Maria e este alguém, não é condicionada a um amor imperfeito do homem, mas ao perfeito amor de Deus. Perceba que a oração, o pedido não foi: Senhor, aquele que te ama está doente, mas o pedido foi: aquele a quem amas. Porque Deus não responde à nossa oração segundo o nosso amor, porque o nosso amor, desculpe o termo, ele é meia boca, ele é frajuto, ele é frágil, ele é pesaroso demais. Mas Deus responde à nossa oração segundo o seu grande e infinito amor. A resposta acontece a partir do céu para cá. E se nós pensarmos assim, nós sentiremos um alívio profundo, porque nós vamos chegar realmente à conclusão de que a resposta ao nosso pedido desesperado parte realmente de um Deus que nos ama com propriedade. Existe um apelo ao amor eterno de Deus, que não está condicionado ao amor humano. É certo que Marta e Maria e o anônimo, esse alguém que orou, tiveram a intenção de desespero e continuaram tendo. Aquele a quem amas. Irmãos, e nessa noite talvez você esteja se enquadrando dentro desse contexto, porque talvez você não tenha um Lázaro prestes a morrer em casa, mas você tem alguém que está cansado, que precisa de oração, alguém que está triste, que precisa de oração, alguém faminto, alguém que está desempregado, solitário, deprimido, desiludido, desanimado, mas são pessoas a quem o Senhor ama. A resposta de oração a resposta de oração, ela não parte do nosso amor, mas ela parte do amor de Deus, que é perfeito e incondicional. Mas orar também pela perspectiva humana pressupõe uma resposta certa. E eu me pergunto que tipo de resposta aquelas pessoas esperavam. Talvez um movimento imediato de Jesus na direção daquela família, que foi algo que não aconteceu. Quem sabe aquela intercessão era uma tentativa de promover ou de gerar, se fosse os nossos dias, um amuleto gospel para resolver algum tipo de problema.
Sempre que eu passo o lenço na cabeça, eu me lembro daquele texto que, acho que Paulo, né, que mandava levar o lenço. Coloca o lenço nos enfermos. Talvez, se fosse os nossos dias, algumas pessoas esperassem algum tipo de lenço mágico, lenço ungido, rosa ungida, sal grosso, galho de arruda, água ungida. Esses dias chegou no meu WhatsApp uma determinada igreja, um determinado pastor, não sei quem recebeu, quem viu, falou: se você não tem água para pôr do lado da televisão, coloca vodka, pinga, cachaça. Quem viu isso? É um absurdo, né? Eu vou orar, Deus vai abençoar, você vai tomar e vai ser abençoado. São os amuletos de hoje. Talvez, se fosse nos nossos dias, as pessoas estavam esperando justamente uma situação, uma resposta como essa, mas também não foi assim. Jesus poderia curar Lázaro à distância. É certo que poderia. Nós vamos encontrar no capítulo 4 de João, a partir do versículo 46, Jesus curando o filho de um oficial do rei à distância. Jesus dá uma ordem, e o filho, aquele garoto, é curado. Jesus poderia ter falado: Lázaro, você está curado, à distância. Era aproximadamente 36 quilômetros de distância. Você está curado. Jesus tinha poder para isso, irmãos? Sim ou não? Jesus tem poder para isso? Amém? Tem. Mas não foi assim que aconteceu. E eu poderia ir além, pensando que tipo de resposta nós esperamos nas nossas orações hoje. Qual é a resposta que você está esperando de Cristo hoje? Mas perceba que Cristo não respondeu de imediato. Ele não mandou água ungida para Lázaro, muito menos uma palavra de decreto de cura. Eu decreto que Lázaro está curado. Não foi assim. E talvez alguns questionamentos surgiram. Que amigo é esse? Que amor é esse? Por que Jesus não veio? Eles esperavam uma resposta certa, porque quando nós oramos, nós pressupomos uma resposta da parte de Deus. E perceba que Marta teve que lidar com outro problema. Além da morte do seu irmão, ela teve que lidar com um conflito entre fé e lógica. Ela teve que permear o campo do natural e sobrenatural. E o resultado foi uma mente confusa. E no versículo 21, do capítulo 11 que nós lemos, a declaração de Marta denuncia a sua mente confusa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a minha família não teria sido desfeita. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria passado por essa crise financeira. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não tinha encontrado esse problema no seio familiar. Senhor, se eu estivesse aqui, eu não teria ficado desempregado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, e são tantos se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse agido, se o Senhor tivesse olhado, se o Senhor tivesse respondido. E como Marta, a nossa mente é permeada por sentimentos de confusão, porque nós sempre esperamos uma resposta certa da parte de Deus. Mais do que isso, nós esperamos uma resposta a qual nós queremos ouvir. Não estamos preparados a receber não de Deus, e às vezes não estamos preparados a receber o espere mais um pouco. Mas em contrapartida, enquanto a orar pela perspectiva humana existem esses pressupostos, pela perspectiva do céu, a oração resulta num propósito glorioso. Marta e Maria e o intercessor anônimo viam a enfermidade de Lázaro, mas Jesus via a sua ressurreição.
Enquanto aquelas pessoas oravam, falando: olha, Lázaro está enfermo, Jesus não apenas via a morte dele, mas Jesus já via algo glorioso acontecendo na vida daquele homem. Jesus via algo glorioso acontecendo na vida das pessoas que rodeavam aquelas circunstâncias. Eles viam dificuldades, impossibilidades, mas Cristo via o Pai glorificando a vida do Filho. Cristo não seria glorificado apenas no milagre de Lázaro, como mencionamos no versículo 4 que nós lemos. O texto nos diz que aquele milagre acontece uma semana antes da crucificação. A ressurreição de Lázaro nada mais é do que o ponto de partida para o Gólgota. Quando Jesus chama Lázaro para fora, Jesus está colocando o pé no caminho do Calvário. Jesus está então trilhando o caminho da glorificação. Ele partiu do túmulo de Lázaro em direção ao seu próprio túmulo. Na verdade, a ressurreição de Lázaro prenunciava a ressurreição do próprio Jesus. E nesse mesmo texto ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo está glorificando a atitude, o episódio da vida de Lázaro, aquele momento tortuoso, difícil para Marta, Maria e as pessoas que estavam à sua volta, prenunciavam uma glória infinitamente maior. Uma enfermidade, uma morte, um problema, um trauma, um desemprego, uma dificuldade no lar, tudo isso pode revelar um propósito muito mais elevado e glorioso. E nessa noite existem dificuldades que você passa, querido, e talvez você até se escandalize com o que eu vou falar agora, mas Deus tem um propósito nisso. Não se atormente pelo fato de que existem lutas que o próprio Deus permite e até mesmo envia para que o nome do Filho seja glorificado em sua vida. E é difícil ouvir isso, dentro de um contexto onde a gente quer ouvir: olha, Deus está te abençoando, Deus está fazendo, não, você vai prosperar, não, o iate vai ser o menor que Deus vai te dar. E a gente vive. Esse evangelho é uma palavra que eu uso muito, tirando daquele programa humorístico, né, que não tinha nada que prestava, mas isso aí era bem proveitoso, para usar de exemplo. Esse evangelho tabajara, horroroso, que apregoa-se que os problemas se acabam quando encontra Jesus. Só que Jesus fala: olha, vocês terão o quê? Aflições. E geralmente elas chegam de carreta na casa da gente. É ou não é verdade? Ela chega de carreta. E a gente se depara e fala: onde está Deus? Onde Deus está agora? Onde aquele que eu sirvo está? E nós entramos em parafuso, a nossa fé é colocada em xeque, porque nós entramos numa crise terrível, porque não entendemos que existe um propósito por trás de todas as coisas. Deus deseja glorificar o Filho na sua vida, no nome de Jesus. Nada acontece em sua vida por coincidência. Deus é soberano e está controlando todas as coisas. Mas também pela perspectiva do céu. Uma vez que existe um propósito glorioso, também existe um Salvador que tudo pode. O doente precisa de médico, o confuso de um conselheiro, o morto precisa de um milagreiro. Mas é certo que o pecador também precisa de um Salvador. E não existe lugar melhor para o pecador identificar os seus pecados do que ele estar à beira de um túmulo. Quer ver? O melhor lugar para se pregar o Evangelho, todo lugar é lugar bom e oportuno, mas se existe um lugar onde o coração das pessoas elas estão mais flexíveis, velório.
Verdade. Pastor Jonas Zuski, reverendo Jonas Zuski, da Igreja Presbiteriana de Limeira, já esteve pregando aqui inclusive, um homem de Deus. O ministério desse homem se deu por meio de velório. Ele prega em tudo que é velório na cidade de Limeira. E a igreja dele foi enchendo pessoas, né? Se é crente, se não é, se é espírita, se é católico, se é budista, se é ateu, não importa. E ele, uma vez no seminário, ele falando, olha, à beira é no velório que as pessoas têm um entendimento e um vislumbre do tamanho do precipício e do abismo. E não existe lugar, irmãos, isso às vezes pode soar assim, um tanto quanto pretensioso e difícil, mas é verdade. É ali, quando a gente olha o precipício, que a gente vai fazer o quê? Estou quase caindo. E o Salvador vem na nossa direção e fala, deixa eu pegar na sua mão. E são vários os momentos onde pessoas são salvas, têm o coração alcançado por Jesus, porque simplesmente, em momentos assim, quando viram alguns entes queridos partirem, tiveram o privilégio de se encontrarem com o Salvador, porque sim, à beira da morte, Jesus está lá presente. E no Salmo 23 fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está lá também. E lá Ele se revela aos seus. O texto nos mostra que o pecador precisa de um Salvador. E Jesus então, Ele não tem apenas compaixão, Ele tem poder. Às vezes nós olhamos para o Cristo dos nossos dias, e é esse Cristo que nós pensamos, como Ele é condescendente, como Ele é misericordioso, como Cristo é cheio de graça, e nos esquecemos também que Ele é o Cristo que tem todo o poder em suas mãos, aleluia! Ele pode tudo, se Ele vai fazer ou não é outra história, mas que Ele pode, Ele pode. O nosso Salvador pode todas as coisas. E dentre tantas tramas, Cristo então se atentou para a maior delas. Ao invés de se preocupar apenas em curar Lázaro, Cristo tinha um anseio de que pessoas tomassem conhecimento a respeito do Evangelho. E no capítulo 12 de João, depois você vai ver, você pode ler em casa, o texto vai nos falar que Lázaro, depois de ressuscitado, participa de um banquete com Jesus, e muitas pessoas afluíram àquele lugar, porque ouviram falar do que Jesus tinha feito na vida de Lázaro, e a partir dali eles renderam a vida a Cristo. Mas não só isso, a crucificação começa a partir desse episódio, onde Lázaro é ressuscitado, porque ali as pessoas começam a tramar de novo a morte de Jesus, e não apenas a morte de Jesus, vamos matar Jesus, e vão matar o morto que viveu de novo. Esse era o plano. O Salvador que tem todo o poder, e nossa incredulidade às vezes tenta nos impedir de ver a ação salvífica de Deus na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Marta. E se você voltar os seus olhos para o texto comigo, o versículo 40, vai lá, capítulo 11. O versículo 40 do capítulo 11, nós vamos nos deparar com Marta fazendo o seguinte enunciado. Deixa eu só achar aqui. Marta, então, quando Jesus fala, olha, removam a pedra, Marta traz uma desculpa. Senhor, está cheirando mal. Está cheirando mal. Está difícil, o Senhor não está entendendo. Não tem mais jeito. E Jesus pronuncia algo poderoso para a vida de Marta. Eu não disse para você, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Deus deseja manifestar a sua glória por meio de Cristo Jesus também na minha vida e na sua vida, meu querido irmão. Deus deseja fazer isso. Orar pela perspectiva do céu resulta num Salvador que tudo pode, e também nos resulta num conserto da ordem natural. E eu não falo no simples fato do grande ato de milagre de Jesus, uma vez que Jesus tira Lázaro das profundezas da morte,
Eu falo do rompimento do ciclo da morte. O apóstolo Paulo nos diz, na sua carta aos Romanos, que o salário do pecado é o quê? A morte. Lázaro, uma vez morto, estava vivendo o ciclo natural de vida do homem pecador. Porque uma vez que o pecado adentrou o mundo, nós consequentemente morreremos fisicamente. E quando Cristo chama Lázaro das profundezas da morte, Ele está rompendo esse ciclo natural do pecado, da morte. E Ele está revelando então o propósito sumário da criação, ou seja, a redenção. Nós oramos por cura, isso é bom. Nós oramos por libertação das drogas, do álcool, e isso é muito bom. Nós oramos por restauração, e isso é maravilhoso. Mas também nós devemos orar por perdão de pecados. Devemos orar por salvação, por gente redimida e rendida aos pés de Jesus. Devemos orar clamando pelo conserto da ordem natural na nossa vida. Orar para que vidas sejam salvas e resgatadas completamente da morte eterna. Cristo naquele momento estava declarando para todos que Ele tinha o poder da restauração de toda a criação. Cristo estava falando: olha, esse Lázaro que está apodrecendo na tumba, eu trouxe ele de volta à vida, e eu vou fazer de novo com cada um de vocês, porque um dia, irmãos, esse corpo nosso que sofre as consequências das enfermidades, das doenças e dos males, não vai mais sofrer, porque ele vai ser completamente restaurado por Cristo Jesus nosso Senhor. Essa cabeça que neste momento aqui está doendo demais por enxaqueca, um dia ela não vai doer mais, porque Cristo vai restaurar todas as coisas definitivamente. Aquele ente querido seu que já partiu, já está com o Senhor, um dia a morte vai dar conta, e ele vai provar da ressurreição com Cristo Jesus. Talvez alguns de nós, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não passarão pela morte física, mas seremos arrebatados com o Senhor, transformados para todo sempre. Cristo está declarando: olha, o céu é uma realidade, o reino de Deus é uma verdade, e vocês precisam se atentar para isso. E eu quero encerrar falando que o mesmo João que escreveu esse evangelho, ele também escreveu o livro das Revelações, o Apocalipse. Exilado em Patmos, o Império Romano pensou que, colocando João em Patmos, ele estaria fechando todas as portas do mundo para o velho discípulo. Mas mal sabiam eles que João estava justamente onde Deus queria que ele estivesse. Porque quando o mundo fecha todas as portas aqui na terra, Deus abre uma porta no céu. E Deus se revela a João, e em meio àquelas revelações que João recebera na ilha de Patmos, tem uma que chama muita atenção, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia rapidamente em Apocalipse, capítulo 8. Existe uma revelação que João tem, que ela é por demais especial. E em João capítulo 8, do versículo, tem gente que até treme de abrir Apocalipse, né? O texto nos diz que o Cordeiro então está abrindo o 7º selo. E enquanto esse 7º selo é aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E o texto então, depois eu vou pedir para você continuar lendo esse texto. O texto nos fala de uma dinâmica aonde a celebração no céu, a festa no céu, o louvor no céu. O texto apocalíptico nos fala de um silêncio que acontece no céu. Existe uma cadência de vozes trovejosas, corais relampejantes, glórias infindáveis. E a gente às vezes tem aquela ideia de que no céu
Uma vez, tem uma criança que chegou para mim e falou: pastor, se o céu se for o coral, todo mundo de branco, cantando o tempo todo, vai ser chato demais. Eu falei: Jesus, como é que eu faço, né? Que eu gosto de coral. Mas toda celebração que envolve o céu, quando nós chegamos no capítulo 8, o texto nos diz que João, naquele momento, houve um silêncio de aproximadamente meia hora. Se literal ou não, eu não sei, mas perceba que o texto nos diz o propósito desse silêncio. É para que as orações dos santos fossem ouvidas no céu. Deus parou todo o céu, todos os corais, todos os anjos, todas as cadências celestiais. Deus para tudo e fala: espera um pouco. Leia o texto, você vai ver. As orações dos santos estão chegando. E eu fico pensando que quando nós estamos orando, Deus está silenciando o céu para ouvir a nossa oração. Aleluia. Eu fico um tanto entusiasmado quando nesses momentos de oração que nós temos vivido, tantos testemunhos. O mês passado nós oramos por famílias, irmãos. Talvez você não tenha a proporção como pastor da igreja, como eu tenho, de testemunhos pipocando no meio da igreja, de famílias que foram abençoadas porque outras famílias oraram. Hoje pessoas estão sendo abençoadas porque nós estamos orando. E saber que quando nós nos colocamos em oração, Deus silencia o céu para ouvir a nossa oração. Ai, como nós desprezamos nos momentos como esse, como nós negligenciamos. Todo canto no céu cessou, toda celebração no céu parou, cada ser celestial silenciou para ouvir a oração de um intercessor. Ninguém melhor do que João para escrever a respeito da intercessão de Lázaro, porque ele ouviu a intercessão dos santos. O céu fez uma pausa para ouvir a oração de alguém, e porque alguém orou, Deus realizou. Porque uma mãe orou pelo seu filho, um pastor orou por sua igreja, porque um médico orou por um doente, um conselheiro orou por um abatido, porque a igreja ora pelos seus membros, pelos seus irmãos, porque alguém orou, Deus ouviu, e porque Deus ouviu, o milagre aconteceu. Vamos orar? Curva a sua cabeça.